Tá gravando. Eu me chamo Paulo Roberto Massaro, sou professor de francês, língua francesa, responsável pela disciplina Francês 4 no segundo semestre de 2015 para metade da turma no grupo da manhã, no grupo matutino, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre como que eu concebi a disciplina Francês 4 para 2015. Então, primeiramente, a questão dos objetivos é dar continuidade ao estudo dos discursos em língua francesa, a fim de tornar os alunos capazes de analisar o funcionamento de textos orais e escritos em diferentes suportes e se engajar oralmente e por escrito no discurso. Então, para que se atinja esses objetivos, então é necessário trabalhar, com a análise de textos escritos e orais pelo método indutivo dos fatos da língua, então um corpus linguístico e até constituir a regra gramatical. E a produção de textos com gêneros diversos, centrados todos na subjetividade, porque a questão da subjetividade na língua e no discurso é, digamos assim, o eixo diagonal que percorre a disciplina Língua Francesa 4. E a produção oral também de gêneros variados, centrados sobre, igualmente, a subjetividade. Para isso, a gente vai trabalhar com documentos de origem diversa, de natureza diversa. Então, não só o texto escrito unimodal, mas o texto escrito multimodal. Também com documentos sonoros, documentos visuais, hipertextuais e cinematográficos. E, justamente, a questão das marcas, tentando colocar como foco principal as marcas textuais da subjetividade no discurso. E, então, a ideia central é que a gente trabalhe tanto no polo da análise como no polo da produção, em cima desses textos orais e escritos em diferentes suportes. E para fazer isso, então eu escolhi duas obras principais que serão trabalhadas ao longo do semestre, focalizando também a questão da intermedialidade. Então, primeiramente, um texto teatral, eu faço pesquisas nesse domínio da intermedialidade, teatro e cinema. Então, eu escolhi um texto teatral de um escritor libanês, mas que mora atualmente no Quebec, que é o Hadi Mouawad, e o texto dele, que se chama Incendie. Esse mesmo texto teatral deu origem também a uma obra cinematográfica, também do Quebec, do diretor Denis Villeneuve, e no ano passado, em 2014, esse texto teatral foi levado ao palco pela Marieta Severo, numa montagem do Adurbal Freire Filho, com a sua tradução em português, Incêndios. Mas, de qualquer forma, em 2015 será possível, então, fazer o cruzamento entre essas duas obras. A questão do texto teatral Incendie, que será lido, trabalhado, analisado e, por que não, produzido, e a análise e produção também de obras a partir do filme Incendie. Certo? Então, tentando destacar aí a questão da intermedialidade. Antes de falar da avaliação,
acho que é importante dizer que tanto a obra literária, o texto teatral Incendie, como o filme Incendie, colocam de maneira muito particular a questão da subjetividade e da subjetividade no discurso. Então é digamos assim, um prato cheio para que as marcas textuais, tanto no sentido do texto teatral, como as marcas textuais do discurso cinematográfico, que é um outro tipo de discurso e, portanto, vai ter também outras marcas que não necessariamente linguísticas, mas que colocam de qualquer forma a questão da subjetividade em francês, língua estrangeira, né? E para a avaliação, então, nós teremos primeiramente uma parte de avaliação contínua valendo 15 pontos e, né, a partir do que faremos isso? Dos exercícios, das atividades, das redações que vocês farão em classe ou em casa, e também a participação e as performances, os desempenhos ao longo das interações na sala de aula. Entendo performance tanto como o desempenho espontâneo nas interações espontâneas em sala de aula, mas também a performance do corpo, da fala e do discurso, né? Eu não consigo imaginar uma fala destituída de um corpo. Então, por isso que eu falo mais em performance global do que em desempenho linguístico propriamente dito. As coisas caminham juntas, né? Então, essas performances espontâneas, digamos assim, terão também seu valor na avaliação. Ainda uma segunda parte, aí, atividade performance, né? Uma atividade performance que nós vamos trabalhar ao longo do semestre a partir de um outro livro que é La Première Gorgée de Bière, do Philippe Delerme. Nós ao longo do semestre trabalharemos o livro e para coroar esse trabalho e fazer um trabalho de final de avaliação em cima desse livro, eu vou propor que os alunos façam uma performance a partir de uma das histórias curtas que se encontram nesse livro. La Première Gorgée de Bière, o primeiro gole de cerveja, é um dos prazeres minúsculos da vida, né? Aliás, é o subtítulo desse livro, que é muito famoso, todo mundo conhece na França, e aí cada narrativa diz respeito a um desses pequenos prazeres da vida. O primeiro gole de cerveja, uma banana split, ler o jornal na praia, enfim, são vários prazeres minúsculos, digamos assim, da vida. Cada aluno, então, escolherá um desses prazeres minúsculos para executar a sua performance. A sua performance linguística, discursiva, mas também a sua performance corporal. Isto pode ser feito tanto através da linguagem teatral, como da linguagem cinematográfica, como da linguagem plástica. Uma performance em cima do livro La Première Gorgée de Bière, com um valor de 15 pontos da nota final. E, como trabalho final, valendo 20 pontos, uma atividade de produção de um texto multimodal, a partir da leitura das duas obras que eu já citei, da obra literária Incendie, da obra teatral Incendie, e a partir da obra e suas relações intermediais com a obra cinematográfica Incendie. Essa atividade de produção de texto multimodal deverá, digamos assim, partir do tema ou Le Sang des Promesses ou La Femme qui Chante.
Então, cada aluno vai realizar esse texto multimodal. Signos linguísticos, evidentemente, mas signos visuais, signos sonoros, signos de naturezas distintas. Cada aprendiz vai escolher quais as linguagens que vão trabalhar para a produção final desse texto multimodal. E, naturalmente, né, a questão mais formal de gramática, questões formais de gramática aplicada ao texto, né, numa abordagem sempre textual, que caracteriza todas praticamente disciplinas de língua francesa, 2 exames, né, um parcial, mais ou menos na metade do semestre, valendo 20 pontos, e o exame final 30 pontos. Então, como a gente pode ver, metade da média final é atribuída à questão, né, questões dessa gramática aplicada aos textos. E 50 pontos da nota em produções, tanto orais como escritas, e escritas unimodais e multimodais dos alunos participantes da disciplina. Certo? Tudo conduzindo a dar os elementos necessários para que o aluno consiga expressar a sua subjetividade em francês. Expressar-se em francês significa se dizer, dizer a sua identidade em francês. E aí, esse, eu diria, é o objetivo fundamental do francês 4. Valeu,